Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse espaço virtual da nossa casa querida, a Casa da Irmã Rosa. Eu me chamo Simone Barros, sou tarefeira da casa. Nesse mês de dezembro, os nossos encontros têm o tema central Espiritismo para Todos. E nos dias de sextas-feiras, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. No dia de hoje, quem trará o estudo para nós é a nossa querida amiga Cibele Guimarães, também trabalhadora da casa. Ela falará sobre o capítulo 16, em seus itens 1 e 2, Salvação dos Ricos. Antes de passarmos a palavra para a Cibele, vamos fazer a nossa leitura inicial e a prece de harmonização. A nossa leitura de hoje está no livro Sinal Verde, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Em sua lição 8, Ambientes Caseiros. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro, tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto de seus parentes quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Vamos orar, meus irmãos. Querido Mestre amado, amigo de todas as horas, neste momento pedimos que entre em nosso lar, em nossos corações, abrindo espaço para as palavras benditas que serão trazidas pela nossa querida irmã Cibele. Que possamos ter ouvidos de ouvir e nos dê a compreensão necessária das palavras e dos seus ensinamentos. Pedimos também a toda espiritualidade amiga que fique conosco, instaurando a serenidade e a tranquilidade necessária para este proveitoso momento. Que assim seja. Graças a Deus. Passamos então a palavra para a nossa querida amiga Cibele Guimarães. Olá, amigos. É um prazer estarmos aqui juntos mais uma vez. Meu nome é Cibele Guimarães, uma colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa. Vamos hoje conversar sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que se intitula Não se pode servir a Deus e a Mamon. Os nossos itens de observação, de estudo, são os itens 1 e 2, que Kardec intitulou essa parte de Salvação dos Ricos. Então, Kardec começa trazendo para nós uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Só para termos assim, só para nos localizarmos, esse trecho que vai ser aquela famosa passagem de não se pode servir a Deus e a Mamon, né, que dá título ao nosso capítulo. No Evangelho de Mateus, essa passagem se encontra dentro do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, ele constitui 3 capítulos, né? Ele forma 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e 7. E aí, quando se fala em Sermão da Montanha,
Eu acredito, né, que seja unânime que ali está toda a base dos ensinamentos de Jesus. Todo o ensinamento de Jesus está ali muito bem estruturado dentro do Sermão da Montanha. Como é dito, né, se tudo se perdesse do Novo Testamento e só ficasse o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Esse capítulo, essa parte, né, do Sermão da Montanha em que Jesus vai falar do não se pode servir a dois senhores, ali no Evangelho de Mateus ele já vai sendo preparado, porque nos versículos anteriores, Mateus vai falar do não se acumular os tesouros, né, que a traça e que a ferrugem destroem, que os ladrões roubam, né, que a gente não juntasse os tesouros na terra. E então ele vai falar, está falando o que aqui? Do apego aos bens materiais. Vamos só ler aqui essa passagem para nos recordarmos exatamente das frases que estão registradas em Mateus e em Lucas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lembrando, né, que Mamon seria ali a representação dos bens materiais, do dinheiro, das coisas realmente da matéria. E claro, Deus, representando a parte espiritual. Então, qual é o recado de Jesus aqui? É que a gente não dê importância ao dinheiro? É que a gente despreze as coisas materiais? Claro que não, né? Jesus vem falando aqui da questão do apego, né? Tanto que ele fala ali, não servir a dois senhores, servir no sentido de ser escravo, né? Não ser escravo das coisas materiais. Então vejam, Jesus não condena aqui as coisas materiais. O que Jesus nos alerta é para a questão do apego. E realmente o apego aos bens materiais é um poderoso desafio. Porque nós os homens, a gente ainda se deixa governar pela matéria. Nós ainda somos escravos da matéria, então nós realmente temos que tomar muito cuidado com relação às questões materiais. E aqui é bom que a gente esclareça que a gente não está falando, ou melhor, que não se está falando, Jesus não estava falando somente do apego ao dinheiro, às posses materiais, à riqueza, mas do apego em geral. Do apego às coisas, do apego às pessoas. Quantas coisas, às vezes nós somos até despojados de coisas do dinheiro, não ligamos muito, mas somos apegados aos afetos, somos ciumentos. O que é o ciúme? É o apego às pessoas, né? Alguma coisa que aquilo a gente tem, aquilo ali, pode até ser um carro velho. Eu não ligo para nada, eu não sou apegada ao dinheiro, eu tenho lá um Fusquinha 68, mas ninguém toca naquele meu Fusquinha. Aquele meu Fusquinha é o meu xodó, é o apego. E esse apego, o que ele faz com a gente? Ele aprisiona, ele é como se fosse uma dependência, um vício. Não é? Então ele faz com que a gente fique ali ligado e a gente acaba se desviando das coisas que realmente são importantes. Não é? Às vezes dá até briga porque alguém pegou, às vezes não, várias vezes dá briga porque alguém pegou lá uma blusa de estimação, alguma coisa do outro. Claro que a gente sempre tem que, né, pedir emprestado, quando se pede emprestado tem que se devolver, mas enfim. Quantas confusões em família, ou seja, onde for, são causadas por esse nosso apego. E a gente precisa estar atento a isso. Né? A questão egóica, a questão egoística é da criança, né? A criança é egoísta. Mas quando nós crescemos, nós precisamos começar a ressignificar, ver o que realmente tem significado para nós. O que realmente são esses tesouros que a gente deve guardar e que a gente deve conquistar.
E lembrar que quem somos nós? Né? Nós somos apenas usufrutuários de todos esses recursos que Deus nos traz, que Deus nos disponibiliza. Até o nosso corpo. Porque quando a gente desencarnar, quando a gente morrer, a gente não leva nem o corpo. A gente não leva nada que seja material, que seja perecível. A gente leva aquilo que a gente conquistou. Então nós precisamos aprender a usar e não nos apegar, né? A usar, não a abusar, nem a desprezar ou desperdiçar. A usar. Porque tanto um lado quanto o outro, eles são extremos. Eles não são saudáveis. O abuso não é saudável. E o desperdício, o desprezo também não é saudável. Então tem que haver o equilíbrio. E lá no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 16, no item 10, na instrução dos Espíritos, é o Espírito Pascal que vai nos trazer algumas questões bastante interessantes. Ele vai falar o seguinte, que o homem só possui em plena propriedade aquilo que a gente falou, aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Então não há nada errado com os bens materiais. Que a gente possa gozar deles enquanto estamos aqui, sem nos apegar e fazer bom uso. E ele coloca ainda, nada que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que nós trazemos conosco e levamos conosco. O que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Porque os nossos títulos, a nossa conta bancária, aquilo que a gente tem ou não tem, em termos materiais, não nos vai ser útil do outro lado da vida. Aliás, vai ser um empecilho, vai ser um peso. Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, ele narra algumas passagens e eu me recordo de uma passagem em que havia espíritos, né, desencarnados que arrastavam junto consigo, que estavam presos aos tesouros que tinham deixado aqui na Terra. E aquilo era uma verdadeira tortura para eles. Então eles passaram para o plano espiritual, mas aquele apego aos bens terrenos era como se fosse uma âncora pesando, puxando para baixo, para que eles não pudessem continuar sua caminhada evolutiva. Então, prosseguindo aqui, nós vamos então falar um pouquinho mais da questão agora do outro item que Kardec traz. Antes de falarmos sobre o outro item, lembramos aqui que no Livro da Esperança, Emmanuel vai fazer algumas considerações muito interessantes a respeito do dinheiro. Né? Ele vem nos lembrar o seguinte: não digas que o dinheiro é causa dos males que atormentam a terra. Então a causa não está no dinheiro. O dinheiro, na estrutura social, ele é comparável ao sangue no mundo orgânico. Se o sangue não estivesse circulando, nós estaremos vivos? Não. Então, circulando garante a vida e parado acelera a morte. E aí, Emmanuel fala ainda, é por isso que a doutrina espírita, ela nos ensina a encontrar no dinheiro um agente valioso, olha como Emmanuel fala, um agente valioso e neutro a pedir-nos emprego e direção. E é isso que Jesus veio falar. Né? Que nós não podemos amar com a mesma intensidade as coisas do céu e da terra. Jesus veio nos advertir quanto a este perigo. Continuando então,
a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação das coisas que estão nos evangelhos, quanto à interpretação ao pé da letra. A gente tem que interpretar conforme o Espírito, não segundo a letra. Até porque, uma curiosidade, né, acredito que quase todos saibam, mas dos 4 evangelistas, apenas um era grego, Lucas. Os demais eram judeus, falando para judeus, vivendo como judeus, né, agindo como judeus. Só que o evangelho, né, o que nos chegou, foi escrito em grego. Então, até aí é um complicatório, digamos assim, algo a dificultar, às vezes, o entendimento ou traduzir em palavras aquilo que Jesus quis dizer, porque Jesus não deixou nada escrito. Os evangelistas escreveram. E aí a gente pode imaginar, a minha língua materna é uma, eu escrevo em outro idioma, e a gente sabe que os evangelhos eles foram escritos anos depois de Jesus já ter deixado a terra. Então imagine aí a dificuldade, às vezes, de passar uma expressão. Lembrando também que eles foram traduzidos, retraduzidos ao longo destes séculos. O evangelho original, que diz, né, conclui, os pesquisadores concluíram que ele foi escrito em hebraico, se perdeu. Temos apenas alguns vestígios. Então, voltando à questão do dinheiro, né, ela é uma prova difícil, arriscada, sim. Mas Deus não nos colocou essa prova como um instrumento de perdição. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 7, quando Kardec vem falar. Não é? Acaba sendo, a riqueza, ela é arriscada porque ela exerce uma fascinação sobre nós. Ela exerce esse domínio quando a gente deixa que isso aconteça. E acaba, quando não estamos vigilantes, ela vai excitar o orgulho, o egoísmo. Por isso ela é esse laço poderoso que prende o homem à terra, diz Kardec. E muitas vezes Kardec fala que aquele que passa da miséria à riqueza, ele esquece depressa a sua primeira condição. Os que com ela a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas pelo fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não significa que a torne impossível. E não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que sabe servir-se dela. Então a riqueza pode ser, e aqueles que passam por essa prova da riqueza, ela veio para isso, para ser um meio de salvação, quando a gente sabe se servir dela. Como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Claro que Jesus não ia nos trazer, não ia nos falar sobre, e Deus não nos daria algo que fosse impossível, que fosse impedir o nosso crescimento. E aí, vamos ao outro item, que é o item 2 do capítulo 16, que vai narrar a nossa conhecida já passagem do moço rico, do mancebo rico, do jovem rico, do príncipe rico, né, que algumas traduções seria príncipe. Então aqui fala o seguinte: então aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Responde Jesus: por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Vamos dar uma paradinha aqui. Então aqui esse homem, ele se aproxima de Jesus. Veja que aproximou-se dele um mancebo. Então ele vem buscar Jesus.
Por que será que ele vem buscar Jesus? E aí nos fala Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, quando ela vai tratar do mancebo rico, que é o título do capítulo, que aquele jovem, aquele homem, ele se sentia infeliz. Ele tinha tudo, né? Ele tinha posição, ele tinha pertences, ele tinha o seu corpo banhado em óleos, massagens, mas lhe faltava algo. Algo que o dinheiro não conseguia comprar. O seu coração estava vazio. Mesmo tendo a sua casa luxuosa, os seus pertences luxuosos, ele tinha o coração vazio. Faltava alguma coisa. E aí a Amélia Rodrigues, nessa visão que ela traz, nesse ponto de vista que ela traz, ela acrescenta aqui que ele buscava nas competições, né, aquelas competições de bigas, se eu não me engano, aquele jovem buscava naquelas competições ali, talvez aquilo que lhe faltasse, aquela dose de adrenalina. E aí ela coloca o seguinte, que ele ignorava lá no seu íntimo se essa busca ela representava uma realização ou uma fuga. Porque quantas vezes a gente já ouviu falar, a gente já presenciou, a gente já viu, a gente já até sentiu que em não estando com o coração repleto daqueles tesouros que a terra não pode, que não enferruja, que o ladrão não leva, que a gente sente um vazio, que nos falta alguma coisa. Quantas vezes a gente fala assim, mas ele tem tudo, mas ela tem tudo do material, mas falta alguma coisa. E muitas vezes esse vazio existencial, como diz Joana de Ângeles, esse vazio no coração faz com que a gente busque fora de nós essa dose de adrenalina, de emoção, que diria 99,9% das vezes não vai nos trazer algo bom. Porque daí a gente vai procurar na fuga. Né? Eu vou procurar nas drogas, eu vou procurar no jogo, eu vou procurar no ter, né? Que é também um vício, uma dependência, né? Ter e ter, para tentar suprir aquele vazio. Então, né? Considerações aqui ajudadas por Amélia Rodrigues. Voltando à nossa história, então Jesus fala para o jovem, né? Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Para aqueles que ainda por acaso fizessem alguma confusão, né? De Jesus ser Deus, Deus ser Jesus, nessa passagem está muito claro. Bom só Deus o é, ou seja, Jesus não é Deus, dito por ele mesmo. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Ou se queres entrar na vida eterna, se queres entrar no reino dos céus, observa, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus. Aí Jesus cita 5. Nós sabemos que os mandamentos são 10, né? São 10 mandamentos. Mas Jesus fala que se queres entrar na vida eterna, se queres entrar no reino dos céus, guarda os mandamentos. E ele vai citar, como eu falei, 5. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe, e ama a teu próximo como a si mesmo. Se nós conseguíssemos seguir pelo menos esses 5, já teríamos alcançado, não é? Com certeza um patamar melhor do que estamos. Destacando o último, né, e destaque nosso aqui, né, destaque meu, amar ao próximo como a ti mesmo. Se a gente conseguisse fazer isso, que está lá nos 10 mandamentos. Se a gente tivesse conseguido, lá na época que Moisés nos trouxe esses 10 mandamentos, talvez Jesus não precisasse ter voltado para nos recordar, para nos trazer. Jesus não vem revogar a lei, né, mas ele vem completar, ele vem nos fazer entender
Mas se a gente tivesse entendido, cumprido esses 10 mandamentos, a nossa trajetória de elevação moral teria sido mais rápida. Mas ainda estamos aqui. 2021, ainda estamos aqui, num planeta de provas e expiações. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Disse Jesus. Se queres ser perfeito, Jesus fala, se queres ser perfeito, agora já estamos num passo acima. Se queres ser perfeito, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Então esse foi o recado que Jesus deu ao mancebo rico. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Lembrando aqui mais uma vez, trocando em miúdos, Jesus fala que é difícil, Jesus não fala que é impossível que o rico entre no reino dos céus. Então a riqueza ela não é um impedimento, não é uma impossibilidade. Ela é uma prova difícil, como já falamos. E aí Jesus usa essa metáfora, essa imagem do camelo no buraco da agulha. E aí, aqui no Evangelho está dizendo que naquela época, a palavra, em hebreu, a mesma palavra servia para designar camelo e cabo, então que aqui seria a ideia do cabo de uma corda mais grossa passar pelo buraco da agulha. Ainda assim, essa imagem ainda fica difícil, porque como que algo é mais grosso do que o buraco da agulha vai poder passar por ali? A menos que fosse desfiado. Fica difícil ainda. E aí existe uma outra explicação para essa expressão, que é o seguinte: em Jerusalém, Jerusalém na época de Jesus, cidade murada, e ainda hoje está lá isso, existiam pequenas passagens, quando a porta, as portas maiores, os portões maiores estavam fechados, existiam pequenas passagens que se assemelhavam, que eram chamadas de agulha, porque elas são fininhas em cima e aqui embaixo elas são maiores. Então, essas estruturas são conhecidas como agulhas. E daí, então, a coisa se torna mais fácil da gente entender a dificuldade, porque essa parte de baixo, apesar de ser maior do que a parte de cima, ela ainda é pequena. E aí um camelo poderia sim passar por ali, e aí olha a imagem, com dificuldade, se espremendo, um camelo talvez mais magrinho, se a gente se desapegar das gordices, aquele camelo passaria ali, sem a carga. Porque o camelo é um animal de carga. Um camelo, lá ainda e era naquela época, um animal de carga. Botava-se em cima do camelo aquilo que se estava carregando. Então, tirando-se as coisas materiais do camelo, com esforço, ele passaria no buraco da agulha. Não deu uma agulha de costura, no buraco da agulha. E aí faz mais sentido, a dificuldade. Difícil, não impossível. Trabalhoso, não impeditivo. Lembramos aqui então mais uma vez, aqui no item 7 do capítulo 16, Kardec fala, repetindo as palavras de Jesus, que Jesus disse ao moço: desfaze de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém,
mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Então Jesus propunha a ele, aquele moço ali, uma prova, né? O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto, na sua opinião, na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Mas ainda faltava o passo à frente que Jesus fala, se queres ser perfeito, e aí o que é isso que faltava àquele jovem? Mas não tinha verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação, o desprendimento. Isso que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Não é? E a gente não está falando aqui só da caridade material de forma alguma. É de toda a caridade, né? A caridade no seu macro, que é a abnegação, que é eu fazer pelo outro, ajudar ao outro, não estar preso também a essas coisas que nos puxam para baixo. E aí eu volto aqui a Amélia Rodrigues, lá no Mancebo Rico, no Primícias do Reino, que na visão que ela traz, ela diz assim, no diálogo, né, do moço rico com Jesus, vencendo irresistível temor, continuou o príncipe afortunado. Não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente. Mas, e aí vem o mas, dá-me a ti próprio e eu te oferecerei aventuras sem limite, continua ela. Que alto prêmio, que pesado tributo, pensou desanimado. Era muito jovem e muitos confiavam nele. Então, qual era o desprendimento que aquele jovem tinha que fazer? Qual era a riqueza que ele tinha que se desapegar? De qual riqueza ele tinha que se desapegar? A abnegação dele tinha que ir a que ponto? Os bens poderiam ofertá-los, sim. Porém, a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição, os corifeus agradáveis e bajuladores, seria necessário renunciar a tudo isso? Interrogava-se, inquieto. Sim, respondeu-lhe sem palavras, com os olhos fulgurantes. Então, para aquele jovem, a questão da abnegação, do desapego, era com relação a esses outros tesouros, mas tesouros também que ficam na terra. A juventude fica na terra. Né? A gente se preocupa tanto, tem tanta vaidade com relação ao nosso corpo físico, mas todos nós envelhecemos, é fato. Começamos a envelhecer no dia que nascemos. A juventude não é eterna. A vaidade, não é? Vamos ficar de cabelos brancos, vamos ter rugas, vamos decaindo fisicamente. Nossa saúde vai decair. Não queremos aceitar que já não temos mais, não somos tão jovens, que o nosso corpo envelhece, que o nosso coração não trabalha mais do mesmo jeito, que a nossa força não é mais a mesma, que as nossas pernas não respondem mais do mesmo jeito, que se antes eu corria, hoje eu já estou caminhando mais devagar, se ontem eu caminhava mais rápido, hoje eu já caminho bem devagarinho, e eu me apego naquilo, é um apego. E eu fico ali preso, apegado, reclamando que eu não tenho mais aquilo que eu tinha antes. A família, né? A gente se apega, não estamos falando de amor, de carinho, de dedicação, de cuidar, não. O apego à família.
E aí, quando acontece alguma coisa, a nossa vida, ela se desmonta. E esquecemos que todos somos filhos de Deus, que os nossos filhos, antes de serem nossos, são de Deus. A riqueza, sim, ela pode exacerbar tudo isso, mas se a riqueza produzisse mal, né, ou melhor, se produzisse males, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem, compete a nós fazê-la produzir o bem. E se ela não é, finaliza aqui Kardec nesse item 7 do Evangelho, se ela não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação um poderoso elemento de progresso intelectual. Então o problema está, repetindo, quando nós abusamos, assim como abusamos de todos os dons que Deus nos dá. Temos que saber ser usufrutuários. E para encerrar, lá no livro Céu e Inferno, na parte em que Kardec traz espíritos felizes, vai falar dos espíritos felizes. Dentro desses espíritos felizes, Kardec traz a história da Condessa Paula, ou melhor, a Condessa Paula traz sua própria história. Ela era bela, jovem, rica e de estirpe ilustre. Era também um modelo perfeito de qualidades intelectuais e morais. Não era dada a maledicência. E a sua beneficência era inesgotável. Ela estava sempre pronta a exercer a caridade. Mas não aquela caridade da boca para fora, né? A caridade real, a caridade plena. Mas não deixava de satisfazer as exigências da sua posição social, porque ela era uma pessoa de sociedade, né? Então ela tinha lá suas obrigações, mas sem avareza, sem desperdício, sem supérfluos. Ela dava conta dessa posição que ela ocupava. E ela se encaixa como um espírito feliz. Só que, aí, relato dela, né? Em várias existências, passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas, tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura, de todas as mais perigosas. Então ela já tinha passado pela prova da miséria, do trabalho, mas faltava ainda uma. A da fortuna, o bem-estar material, o bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa consistia o perigo. E antes de o tentar, eu quis sentir-me asaz forte para não sucumbir. Então ela se fortalece nessas provas mais difíceis, também difíceis, ou melhor dizendo, desculpa, né, da miséria, se fortalece para então pedir a prova mais difícil, que era a prova da riqueza. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Muitos espíritos há que, seduzidos por aparências, então, às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, como eu queria ter, né? Se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse uma posição melhor, eu poderia fazer tanto mais. Muitos espíritos há que, seduzidos por aparências, pressurosos escolhem essa prova, mais fracos, para afrontar-lhes os perigos, deixam que as seduções do mundo triunfem na sua inexperiência. E ela acaba dizendo assim, como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E a vós outros, ricos, tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Então, fechando, meus amigos, lembramos mais uma vez
que não é a prova, não é a prova da riqueza, não é a riqueza que nos atrapalha, não é nenhuma situação que estejamos passando que atrapalhe o nosso crescimento espiritual, a nossa caminhada. É a nossa atitude, é como nós nos comportamos diante dessas situações. Porque nos diz Emmanuel em Vinha de Luz que o reino divino ele não será concretizado na Terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é a obra de aprimoramento, de ordem, esforço e a aplicação aos desígnios do Mestre com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. E ainda, em Boa Nova, Humberto de Campos fala assim: o reino dos céus é trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira. E fazer o bem não depende de recurso material. Então, quer estejamos com a prova, né, da riqueza ou com a prova de situações mais difíceis, da pobreza, nada disso nos impede de crescer. Nada disso nos impede de sermos criaturas melhores. Nada disso nos impede de angariarmos os tesouros do céu. Queridos amigos, encerramos aqui as nossas reflexões e vamos orar. Convido-os a fecharem os olhos, pensarem em Jesus, principalmente nessa época de Natal, que possamos nos conectar ao Mestre, lembrando da sua história, lembrando das suas passagens, para fazê-las guias das nossas vidas. Para termos a Ti, Mestre, como modelo, como irmão mais velho, a nos iluminar o caminho que temos que seguir. Quando fraquejarmos, Mestre, porque ainda fraquejamos, ampara-nos, auxilia-nos. Que possamos nos lembrar de Ti nos momentos de dificuldade, chamando pelo Teu nome, para que nos sustente, para que nos ampare. Se for permitido, querido amigo, que possam ser depositados os fluidos do mundo maior nas águas que encontram em todos esses lares que aqui se reúnem através da internet, essa bênção recebida por Deus, esse recurso maravilhoso que, como todos os outros recursos, precisamos saber usar. Mestre amado, que tenhamos um Natal cheio de Ti. Fique conosco agora e sempre, que assim seja.